Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é a mensagem, um pedacinho do Maná dos Céus. Geralmente, no pedacinho do Maná dos Céus, eu tenho procurado trazer um estudo bíblico. E hoje eu quero gravar o meu 9º áudio falando sobre a importância da oração perseverante. Portanto, este é o 9º áudio da série Oração Perseverante. Hoje eu estarei respondendo a seguinte interrogação. É muito importante orar junto com os irmãos? Orar junto com os irmãos tem mais poder do que orar individualmente? Muito bem, amados, são duas interrogações. A primeira é se é importante orarmos junto com os irmãos. A segunda, orar junto com o irmão tem mais poder do que orar individualmente? Muito bem. Eu respondo da seguinte maneira. Orar junto com os irmãos é uma parte importante da vida da igreja. Ele é importante, portanto, para a vida da igreja. Junto com a adoração, com a participação dos irmãos, também vem a sã doutrina. Ou seja, é importante estarmos ligados a outro irmão, porque isso nos leva a ter comunhão, nos leva a ter fraternidade. Então, ter essa comunicação na sã doutrina, ter a comunhão, a fraternidade, faz com que a igreja se torne uma igreja forte. A igreja primitiva se encontrava regularmente para aprender a doutrina dos apóstolos. E nessa reunião havia o partir do pão e a oração em conjunto. Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 42. Então, nessa reunião, havia o partir do pão junto, começando imediatamente após a ressurreição de Jesus, que está em Atos, capítulo 1, verso 14. Então, desde o início, logo após a ressurreição de Cristo, foi feito as primeiras orações em conjunto, as primeiras reuniões de oração, de partir do pão, da comunhão, da fraternidade dos irmãos. E isso tem continuado até os dias atuais, até os dias de hoje. Quando oramos juntamente com outros crentes, os efeitos podem ser muito positivos. Orar junto com o irmão nos edifica. Orar com outro irmão nos une ao compartilharmos nossa fé comum. O mesmo Espírito Santo que habita em cada crente faz com que nossos corações se regozijem ao ouvirmos os louvores, a adorarmos a Deus através dos louvores, ao louvarmos nosso Senhor e Salvador. A oração em conjunto nos leva a nos unirmos em um laço único de comunhão que não encontramos em nenhum outro lugar da vida. Porque aquele que se encontra sozinho
e lutando com os fardos da vida, muitas vezes pode acabar desistindo. Mas quando estamos unidos, estamos tendo a comunicação de outro, o conforto de outra pessoa orando conosco, nos leva a uma vida mais ativa na atividade cristã. Ouvir os irmãos, elevá-los ao trono da graça, pode ser de grande encorajamento. Também nos edifica em amor, nos edifica em consideração pelos outros quando por eles intercedemos. Então, amado, orar junto com os irmãos também nos ensina os novos a adquirir mais fé. Ensina ao novo convertido como orar. E os leva a íntima comunhão com o corpo de Cristo. Ao mesmo tempo, orar junto com o irmão será apenas um reflexo dos corações dos participantes. Devemos ir a Deus com humildade. É isso que está em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Sempre ir a Deus com humildade e verdade. O Salmo 145, verso 18, diz que temos que manter a verdade diante de Deus. Temos que ter a obediência. Em 1 João 3, verso 21 e 22. Devemos, então, apresentar nossa oração com ação de graça. Filipenses, capítulo 4, verso 6. E ao apresentarmos as nossas orações em ação de graça, temos que ter confiança. Hebreus 4, verso 16. Infelizmente, amado, a oração junto com os irmãos pode também se tornar uma plataforma para aqueles cujas palavras não são direcionadas a Deus. Não são direcionadas a Deus. Mas muitas vezes são direcionadas aos ouvintes. Então nós temos que aprender que existe um grupo de pessoas que muitas vezes estão orando, não a Deus, mas direcionando ao ser humano. E isso se torna muitas vezes perigoso, porque pode levar as pessoas a idolatrar aquele que está orando. Então, temos que direcionar toda a nossa oração a Deus, não aos ouvintes. Jesus advertiu contra tal comportamento em Mateus 6, verso 5 até o versículo 8, onde ele nos exorta para que não sejamos exibicionistas, usando palavras em excesso, não agindo como hipócritas em nossas orações, mas quer que oremos secretamente em nosso próprio quarto, ao fim de evitarmos tais intenções. Então nós vemos que não existe nada de errado orar em companhia de outro irmão. Mas o que existe algumas pessoas que oram de uma maneira que chame atenção para o ser humano e não para Deus. Não há nada na Escritura que sugira que a oração junto com os irmãos seja mais poderosa do que a oração individual. Então não há nada, amados, que possa dizer que a oração em conjunto tem mais poder do que orar em secreto. Não há nada aqui na Bíblia que possa mostrar que, nesse sentido de mover a mão de Deus. Porque ao orarmos em secreto, estamos falando diretamente com Deus. Ao orarmos em público, provavelmente estaremos em volta a uma atmosfera que possa envolver-nos a chamar a atenção para cada um de nós.
Muitos cristãos igualam a oração a receber coisa de Deus. E a oração em grupo se torna principalmente uma ocasião para recitar uma lista com os nossos desejos. Quando estamos orando em grupo, nós muitas vezes estamos envolvidos com o grupo. Muitas vezes oramos dirigindo a nossa oração para a necessidade do grupo. As orações bíblicas, entretanto, têm múltipla face, englobando a totalidade do desejo de entrar em consciente a íntima comunhão com o nosso Santo Deus, que é perfeito, que é justo, que é o Criador dos céus e da terra. Deus, Ele tanto ouve a oração em público quanto a oração secreta. Ao inclinar seu ouvido para escutar as suas criaturas, Ele muitas vezes provoca o louvor e a adoração, que muitas vezes vem de um coração constrito e quebrantado, mas muitas vezes vem em abundância de uma alma necessitada. O Salmo 27, verso 4, nos mostra que muitas vezes nós louvamos a Deus com o nosso coração, que muitas vezes vem em forma de adoração, que produz arrependimento, que produz confissão sincera. O Salmo 51, ele é um salmo que mostra-nos uma confissão sincera de um pecador necessitado da presença do Espírito Santo. A oração, ele deve nos levar a termos gratidão, a termos ações de graça ao Eterno. É isso que está em Filipenses 4, verso 6. Esse momento de adoração deve criar dentro da nossa alma sinceras petições de intercessão em favor de outros. É isso que está no 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 11, e o capítulo 2, versículo 16. Então, é esta maneira, amado, que nós temos que nos apresentar diante do Eterno. As petições para aquele que ora, muitas vezes não há como orar solitariamente. Precisamos de companhia de outras pessoas que se envolvam no ministério da oração. Muitas vezes, a nossa adoração, ela precisa ser em público também. O apóstolo Paulo diz que temos que levantar nossas mãos cansadas, orar em favor de outras pessoas, orar sem cessar, disse ele. Então, o desejo do nosso coração sempre deve ser em submissão à vontade de Deus. Eis que está em Mateus 26, verso 39, e em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7 até o versículo 9. A oração, então, é cooperar com Deus para que se cumpra seu plano em nossa vida, para que a vontade de Deus se concretize, para que a vontade de Deus se concretize em o nosso meio. Não devemos tentar fazer a nossa própria vontade, mas a vontade de Deus, que é perfeito, que é agradável.
conforme abandonamos nosso próprio desejo em submissão àquele que sabe sobre a nossa circunstância. Então isso se torna muito melhor do que permanecermos muitas vezes solitariamente. A vontade de Deus se concretizando sobre nós, isso é necessário. Porque Deus, Ele sabe tudo, amados. Ele sabe tudo antes mesmo de pedirmos a Ele. Nossa oração chega ao seu mais alto nível quando muitas vezes oramos fervorosamente. E a oração fervorosa geralmente acontece em grupo, no meio de outros irmãos. Muitas vezes nós envolvemos com os problemas que o irmão está enfrentando e ao intercedermos por ele, a nossa oração muitas vezes se torna mais fervorosa, chegando a um mais alto nível. As orações oferecidas em submissão à vontade divina, ela alcança um grau mais elevado diante de Deus. E essa oração sempre são respondida positivamente. Se oferecida por uma pessoa ou por 1000, aquele que está verdadeiramente envolvido na oração sempre receberá o benefício da graça de Deus. A ideia de que a oração junto com o irmão é mais eficaz em envolver a mão de Deus vem muito de uma má interpretação. Muitas vezes as pessoas pensam, não, Deus só vai me ouvir se eu orar com um irmão que tem mais fé do que eu. Jesus disse, se nós tivermos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós iremos ordenar para uma montanha que ela se mova e ela irá se mover. Então não existe aquilo que possamos dizer oração forte. Também está escrito no livro de Mateus, capítulo 18, verso 19 e 20, onde está escrito assim, também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pediram, isso lhe será feito por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então essa passagem ela é muito confundida por alguns cristãos. Este verso vem de uma passagem maior, na qual se indica os procedimentos a seguir. Se a igreja disciplinar um irmão em pecado, muitas vezes, o que a Bíblia diz que se 2 concordarem, se 2 desligarem aqui na terra, também será desligado nos céus. Então temos que ter bastante cuidado ao interpretar as passagens da palavra de Deus. Temos que ter bastante reverência. Parece que Jesus estava dando a cada um de nós um cheque em branco para qualquer coisa que concordarmos em pedir a Deus, não importando qual pecaminoso seja nossa maneira de viver, não importando a maneira tola que muitas vezes agimos, porque todos nós somos falhos. Todos nós precisamos de disciplina.
Todos nós precisamos conhecer a Escritura. Precisamos conhecer a vontade soberana de Deus. Precisamos conhecer os mandamentos para que, como cristãos, sejamos submissos, sejamos obedientes à sua vontade, senão iremos agir ao contrário disto. Além do mais, crer que quando 2 ou 3 estiverem reunidos para orar, ele provoca um tipo de poder, de um poder que vem da parte do trono de Deus, que vem sobre o nosso coração. Jesus está presente quando 2 ou 3 oram, mas ele está igualmente presente quando um cristão ora sozinho. Mesmo se esta pessoa estiver separado de outra por milhares de quilômetros. Já aconteceu, amados, de eu fazer campanha de oração por pessoas que eu não conheço. Pessoas que moram em outro estado. Pessoas que não moram aqui em Campo Grande. Eu já fiz campanha por uma irmã que morava na Alemanha. Há poucos tempos eu fiz campanha por uma jovem que estava na China. E eu recebi um testemunho lindo da parte dela. Teve uma época, eu lembro bem, em 2014, eu orei pela irmã Ailete. Ela estava tendo problemas de uma infecção em todo o seu organismo. Ela estava tendo problema estomacal. E eu orei por ela. Ela morava fora do Brasil, porque o marido dela é um apóstolo. E passando um tempo depois, esta irmã, ela mandou um testemunho lindo para mim, de cura, de libertação. Então, podemos orar em conjunto e orar também em particular. O que move a mão de Deus é a fé. Ele mostra que é importante ler e compreender as passagens da Escritura à luz de toda a Escritura. Então, por isso, amados, temos que perseverar em oração, mas também perseverar no conhecimento da graça do Eterno. Perseverar em busca do conhecimento da graça reveladora do Eterno. Porque só Ele tem o poder. O salmista disse: eu te louvarei, Senhor, porque de um modo terrível, tão maravilhoso, eu fui formado. O meu corpo não foi escondido diante de ti quando eu ainda estava no ventre da minha mãe. Quando a minha substância ainda era apenas célula. Mas o Senhor foi criando-me no ventre da minha mãe, colocando cada célula em seu devido lugar, cada osso em seus ossos, me formando, me criando, me gerando dentro do ventre da minha mãe. É difícil explicar isso, amados. Mas o salmista, ele faz essa oração no Salmo 139. Então, acredito ter respondido de uma forma clara a interrogação sobre a oração em conjunto. Existe um momento, amados, que nós precisamos muitas vezes entrar no nosso quarto, fechar a porta e orar secretamente a Deus. Mas há momento que nós, até mesmo Jesus,
Uma certa vez ele chamou seus discípulos e disse, permanecei ao meu lado, orai comigo. Jesus precisava que seus discípulos estivessem unidos a ele. Então é importante orar junto. É importante. Mas orar em conjunto, ele não te dá mais poder. Porque Deus ouve a oração feita em conjunto e também feita em particular. Eu sou o vosso irmão em Cristo, Gregório Louveira, e este é o 9º áudio, falando sobre a oração perseverante. Se vocês, muitas vezes, deixaram de abrir os outros 8 áudios anteriores, dá uma visitada na minha página do YouTube, lá está todo, está em forma do pedacinho de maná dos céus, e está escrito, cada mensagem dele está escrito assim, áudio 1, áudio 2. Ao encerrar esta mensagem de hoje, eu estarei colocando ele lá como áudio 9. Que Deus vos abençoe, amados. Pai Celestial, eu oro neste momento, Pai, por toda a minha irmandade, por todos aqueles que têm acompanhado os estudos bíblicos elaborados por mim. Eu sei, ó Deus, que cada dia eu aprendo a Tua Palavra. Eu tenho estudado a Tua Palavra para aprender, para poder transmitir a outros servos do Senhor. Não que eu queira ser professor, mas é o dom que o Senhor me deu, é administrar o estudo da Tua Palavra. Então, eu quero aproveitar cada dia, crescendo na graça e na misericórdia. Eu te peço, Pai, abençoa cada irmão, cada irmã. Visite seus lares, resolve os seus problemas. Coloca por terra, Pai, todos os empecilhos. Levanta ao caído, socorre o oprimido. Traga cura sobre os enfermos. Prosperidade sobre aqueles que estão, muitas vezes, passando por um momento de crise financeira. Abençoa a vida sentimental dos teus servos, a vida conjugal, a vida familiar. Abençoa, Senhor, todos, eu te peço, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.